Palmeiras batendo recorde mesmo sendo vice do Campeonato Brasileiro. Eita, ninguém comemora vice, hein, Abel? Meu Deus do céu. Mas vamos lá, tem mais coisa, hein? Vamos falar de renovação do Abel Ferreira. E aí, meu? Até o momento, o português assinou ou não assinou esse contrato com o Palmeiras? E precisamos repercutir um pouco mais aqui sobre a história do goleiro Everton e o Grêmio querendo o nosso arqueiro e também estão rolando um papo de Rafael Veiga, quem sabe também jogando no Grêmio em 2026. Vamos atualizar para vocês também o palestrino John Arias. Olha, quanto será que o clube do Wolverhampton quer para liberar o seu jogador? Não é pouco dinheiro, já adianto para vocês. E a bomba do momento, se é que eu posso tratar dessa forma, é Everton Cebolinha tem possibilidade de jogar no Palmeiras? Vocês gostam dessa oportunidade? Essa é a mais nova que eu escutei e quero trazer para vocês aqui a repercussão desse assunto também. Antes da gente começar com todos esses assuntos, obviamente, eu quero te pedir a sua inscrição no canal, caso você não seja inscrito. Para a galera da casa já chega sentando o dedo no botão do like. Mas calma, você que é novo por aqui, assiste o vídeo até o final. Se você gostar do conteúdo, aí sim você vai lá e se inscreve e deixa o seu like. Caso contrário, se você não gostar, tá tudo certo, tá na paz de Deus, você pode deixar seu dislike também. Eu fico contente já por você estar aqui conosco, beleza? Dito isso, vamos falar de Palmeiras nesta segunda-feira. Dezembrão, já, né, caminhando para metade de dezembro, Palmeiras vice do Campeonato Brasileiro também, já pensando em 2026 e muita especulação de mercado. Vem comigo. E vamos lá, palestrino, vamos falar aqui, dar uns pitacos do jogo de ontem. Eu acho que tem dois nomes que a gente precisa ressaltar desse jogo contra o Ceará. O Palmeiras encerrou, infelizmente, essa temporada de 2025 de forma muito melancólica, apesar da vitória contra o Ceará por 3-1, rebaixando os caras, hein, velho? Pô, Palmeiras, nem pela resenha vocês são capazes sabe? Ô, meu pai do céu. Queria tanto vir aqui, ficar feliz da vida com o Internacional rebaixado, mas vocês ajudaram o Internacional e afundaram os coitados do cearense aí, que não estiveram nenhuma vez na temporada todinha na zona do rebaixamento. O único momento que o Ceará não podia bater na zona de rebaixamento, eles bateram e foram rebaixados a partir do ano que vem, né? Esse jogo rolou lá na Arena Castelão, Palmeiras cumprindo tabela no Campeonato Brasileiro. Com gols de Facundo Torres, Rabon Sousa e Flaco Lopes, o Palmeiras sagrou-se aí os seus 3 pontos que não valiam de mais nada neste campeonato, mas trazendo a vitória para casa e afundando o Ceará na Série B, conforme já falamos. O time do professor Abel Ferreira já estava garantido na segunda posição, é válido a gente falar isso, né, do campeonato, e encerrou aí com 3 pontos atrás do campeão Flamengo, que vou te falar, hein, o Flamengo já tá no Catar, hein, meu, já vai disputar o Intercontinental lá, e nós aqui, ó, chupando o dedo por causa aí de vocês, fraldas cheias, e principalmente do nosso técnico que não foi bem neste ano de 2025, em sua maioria, no agregado, a gente olhando, né, o ano inteiro, o Abel Ferreira teve mais erros do que acertos, pelo menos na minha opinião. Mesmo com essa temporada decepcionante, né, Palestrino, o Verdão quebrou um recorde no Brasileirão, mas que recorde que a gente vai comemorar, hein? Meu Deus do céu, mas mesmo assim, nós batemos um recorde aí no Campeonato Brasileiro, é o que circula aí nos principais portais. O Palmeiras se tornou o clube com mais pontos a terminar o campeonato na segunda colocação, olha que loucura. Em outros anos, o Palmeiras, que somou 76 pontos, terminou com a taça. Em 2023, o próprio Palmeiras fez menos pontos na campanha do Dodeca Campeonato Brasileiro. Com aquela virada histórica para cima do Botafogo, nós somos campeões, né? Que coisa de maluco que é o futebol, principalmente neste Campeonato Brasileiro. A campanha deste ano de 2025 só perde para 2016, 2018 e 2022, quando o nosso Alviverde Imponente também terminou com a taça nestes últimos anos. E aqui 2 destaques que eu quero ressaltar para vocês desse jogo de ontem. O menino Larsson fez uma baita de uma partida contra o Ceará, revelando-se aí uma opção para 2026, ali jogando de primeiro volante, ou até mesmo, quem sabe, de segundo volante. Muito boa partida do menino Larsson, né? E a gente se matando com Aníbal Moreno e Emiliano Martinez aí
na posição, né? Que coisa, né, velho? Mas vamos ver, né? Calma, pezinho no chão. Eu vou ficar, sabe, eu tô aprendendo. Não vou ficar aqui elogiando tanto jogador, não. Vamos ver como é que esses caras aí desempenham em jogos decisivos, né? Porque o jogo de ontem não valia absolutamente nada. E coitado do Ceará, né? Valia a permanência na Série A e o Palmeiras não quis nem deixar a resenha pro Palestrino da caída de novo do Internacional, né? O Palmeiras ajudou o Internacional. Fica esperando, hein, Palmeiras, que o Internacional vai te ajudar com algum título um dia. Se um dia a gente bate na madeira aí, mas se um dia nós estiver brigando pra não cair, fica esperando que o Internacional não vá afundar o Palmeiras na Série B, tá bom? Até nisso a gente é uma mãe pros caras. Enfim, também o Sousa, hein, velho? Pô, eu quero lembrar... Rapaz do céu. Ai, aquela cavadinha do Sousa, meu pai do céu. A gente olha pra aquilo e fala, nós gastamos... Quanto foi isso aí? Me lembre, se eu tiver equivocado aqui, vocês me corrigem nos comentários. Nós gastamos 20 milhões de euros nesse cara. É verdade mesmo isso, produção? Rapaz, o cara me dá uma cavadinha que ficou... Foi vergonhoso para o Ramon Sousa. Meu Deus do céu. Mas enfim, é esse camarada que nós vamos ter para 2026 aí. Eu acredito que ele não deva ser titular do Palmeiras, deve ser aí um reserva. O jogador que o Palmeiras comprou nessa baciada de reformulação e não resolveu nada pro Palmeiras neste ano. Infelizmente, né, Palmeiras? Enfim, eram esses dois destaques que eu queria trazer pra vocês desse jogo aí que não valia mais nada, velho. Eu caguei pra esse jogo contra o Ceará. Se o Palmeiras ganhasse, se o Palmeiras perdesse, pra nós não fazia a menor diferença, tá? O campeonato já tinha acabado pra gente. E agora o Palmeiras já pensando na temporada de 2026. E nessa pegada, que já falando de temporada, vamos falar aqui do nosso Portuga, que tá causando muito papo na internet, principalmente entre os torcedores do Palmeiras, cara. O homem não renova, velho. Caramba, mas que demora pra assinar esse contrato de renovação com o Palmeiras. O contrato mais simples do cara assinar e o cara não assinou ainda. Eu não consigo entender isso. Mas é o seguinte, as informações que a gente tem de bastidores é o seguinte, ó, o Palmeiras acertou a renovação do Abel Ferreira e prepara o anúncio oficial para os próximos dias. Quem tá falando isso é o Paulo Vinícius Coelho, né? Ele falou isso aí lá na sua coluna do All Sports. O novo vínculo, segundo o PVC, deve ter duração de 2 anos, mantendo o treinador no comando do clube até 2027. Apesar do prazo ainda não ser divulgado com absoluta certeza, ambos os lados consideram a continuidade como uma realidade consolidada. E eu também acredito que não vai ser novidade nenhuma o Abel permanecer no Palmeiras, né? Na verdade vai ser uma puta de uma bomba se o português resolver dar pra trás e se mandar do Palmeiras. O que também não é difícil, hein? Se aparecer qualquer tipo de oportunidade muito boa pra ele, ele pica a mula, hein? Principalmente com esse contrato aí que nós estamos fazendo com o cara de não colocar multa rescisória. Vou falar um negócio pra vocês, hein, velho. Caramba, que o Abel Ferreira tem aí alguns benefícios que eu nunca vi na minha vida para outros técnicos. E tá tudo certo, tá, velho? Eu não vou ficar aqui no vídeo detonando o Abel Ferreira em todos os vídeos que tem aqui. Se ele continuar como técnico do Palmeiras, eu como torcedor do Palmeiras... Porque eu torço pro Palmeiras, eu não torço pelo Abel, eu não torço pela Leila, eu não torço por jogador, eu torço pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, dito isso pra vocês, eu vou apoiar, cara. Mesmo ele sendo técnico do Palmeiras, eu vou acreditar, eu vou gritar, eu vou torcer. Não vou ficar aqui detonando o cara o tempo todo, não. Se é ele que vai ser o técnico, vamos pra cima, vamos motivar. Falou, Abel, vamos renovar aí a mentalidade e vamos botar esse Palmeiras pra levantar pelo menos uma taça em 2026. Pelo amor de Deus, hein? Afinal de contas, foram 700 milhões gastos aí nesse ano de 2025 que a gente tem que fazer valer a pena, né, nesse futuro próximo. Infelizmente, a gente vacilou pra caramba esse ano de 2025. E eu torço que em 2026, você, português, volte a ser aquele português do Antigo Testamento, aquele Abel que chutava microfone, que era tão criticado, mas aquele Abel que não faltava gana de vencer os seus jogos e vem com esse, tá cansativo esse discursinho dele aí, esse egocêntrico, né? Eu fiz isso, nós ganhamos por aqui, que não sei o que. Para, Abel, já foi, o passado já ficou para trás, tá bom? O que vale é presente, o que vale é título, o que vale é atualidade. Então vamos pra cima, eu vou estar aqui apoiando, mesmo que você fique aí como treinador do Palmeiras. Já manifestei minha opinião em vários vídeos passados e reitero aqui, para ser redundante,
Não esperem de mim que eu vou ficar aqui detonando o Abel Ferreira em todo vídeo que eu postar. Só que é um vídeo crítico que eu tô fazendo porque eu acho que o homem tá demorando demais para assinar esse contrato, que é um dos contratos talvez mais fáceis que ele tem na vida dele para assinar, tá bom? Não tem nem o que pensar. É o seguinte, Palestrino, o próprio Paulo Vinícius Coelho também ratificou que o contrato dele não vai ter multa rescisória, conforme a gente já está falando por aqui, repetindo o modelo adotado anteriormente, ou seja, já falado aí amplamente pela mídia, né? E da mesma forma também o salário e o sistema de premiações serão idênticos aos acordados nos últimos ciclos, mas a gente acredita, como eu falei para vocês aqui, que ele vai ter uma valorização salarial também com essa renovação. A ideia do Palmeiras e do treinador era evitar ajustes bruscos e preservar a relação construída ao longo dos últimos anos, segundo aí o Paulo Vinícius Coelho com a coluna que ele tem no All Sports. O Abel também confirmou, Palestrinho, em entrevista recente, que gosta de estar no Palmeiras e que valoriza a convivência em um ambiente onde se sente querido. A direção, por sua vez, entende que o treinador segue sendo a peça central do projeto esportivo para 2026 e não vê motivo para iniciar qualquer tipo de ruptura no comando técnico da equipe. Eu sei que isso gera muito burburinho, eu sei que tem muita gente revoltada com o Abel. A torcida aí, a Mancha Verde, veio com nota aí no final de semana, eu tinha soltado o vídeo no sábado, depois eu vi aí a nota da Mancha Verde cobrando, e tá no seu direito a Mancha Verde de cobrar realmente, porque, cara, não tem como ficar aí passando a mão na cabeça de tanto dinheiro que foi gasto, a gente não ganhou absolutamente nada, tá? E a cobrança da Mancha Verde, já que a gente tá falando disso, não é nem necessariamente por ter perdido os títulos, mas é por essa vergonha que o Palmeiras passou, né, nas principais finais, pro seu rival Corinthians. Palmeiras jogou com medo, sabe? Então, a Mancha Verde está no seu total direito, a torcida também está no seu total direito de criticar as decisões tomadas pela Leila Pereira, pelo Abel Ferreira, alguns jogadores que poderiam ter se entregado um pouco mais e ter levantado, quem sabe, algum título esse ano, mas não foi isso que aconteceu. A galera tá na cobrança, todo mundo aí, todo palestrino tá aí com o coração pesado, palpitante, putos da vida com o que aconteceu nesse ano de 2025, mas é o seguinte, vamos ter que virar a página mesmo doendo em nosso coração e já pensar em 2026 e ó, você gostando ou não, o Abel vai ser, acredito eu, o técnico do Palmeiras, pelo menos do jeito que vai aí a carruagem pelo ano de 2026. Aí 2027, aí a gente vê como é que vai ficar também, mas eu acredito que 2026 ele vai cumprir também o contrato dele aqui no Palmeiras. E dando seguimento aqui, rapaziada, com tudo que a gente quer falar pra vocês, meus queridos inscritos, meus palestrinos aí também que estão... Rapaz, esse ano foi complicado pra nós, né? Mas vamos lá, mesmo assim, bola pra frente, vamos seguir aqui. Falando do Everton, cara, eu confesso pra vocês que eu achei que essa história já tinha acabado, que o Everton ia permanecer no Palmeiras, mas não tá certo dele ficar no Palmeiras em 2026 não, hein? Rapaz, tá muito nebuloso essa história. E eu quero trazer algumas atualizações para vocês agora. O interesse do Grêmio não é nenhuma novidade em cima do goleiro Everton do Palmeiras. A informação era anteriormente, né? Trouxemos aqui também no canal, é que o Palmeiras não pretendia liberar o atleta, mantendo aí uma postura muito firme, né, nas negociações, de que o Palmeiras tem um interesse de fato de manter o Everton por aqui, né? O jogador gosta de muito prestígio com o elenco do Palmeiras, é uma liderança e é aquele goleiro seguro, né? Eu respeito você se você tem algumas divergências em relação ao Everton. Pô, o Everton já falhou, tal, normal, tá tudo bem, eu entendo o que você fala. Mas entre qualquer outro goleirinho por aí, eu fico com o Everton tranquilamente, tá bom? Tranquilamente, sendo ele titular ou reserva do Palmeiras. Eu acho que o Everton ficaria como um baita de um reserva do Palmeiras em 2026 e pelo menos até um tempo atrás era o que a diretoria do Palmeiras também estava dizendo. Porém, Palestrino, o cenário parece que mudou, tá? O Verdão passou a admitir a transferência, mas apenas mediante uma condição específica. Segundo informações aí do Diego Firmino e do Felipe Lemos, a notícia mais recente revela que o Grêmio finalmente atingiu os valores e o tempo de contrato desejados pelo goleiro Everton e seu staff também, né, que tá aí olhando no mercado, quem sabe para colocar o seu goleiro, né, nos holofotes e quem sabe ele encerrar a carreira dele como titular de alguma equipe grande aqui no Brasil.
O avanço nessas tratativas, segundo o Diego Firmino e o Felipe Lemos, coloca o goleiro muito perto de uma mudança do Palmeiras e quem sabe para jogar no Grêmio ano que vem. Algo até pouco tempo que parecia improvável dentro da diretoria do Palmeiras. Dias atrás, repito aqui para vocês, até repercutimos no canal, o Palmeiras chegou a considerar liberar o jogador sem custos, né? Um bom tempo atrás, inclusive, né? Mas o Palmeiras recuou disso tudo, a priori, né? E mudou completamente a postura em relação ao Everton. Agora, o Verdão exige aí uma compensação financeira para aceitar a saída do goleiro, o que adiciona um novo peso às negociações. Que doideira! Aí vai acontecer o que eu falei para vocês. Se o Palmeiras liberar o Everton, a gente naturalmente vai ter que ir no mercado atrás de um goleiro. E eu não sei se a compensação financeira que o Grêmio pagaria ao Palmeiras, num cenário hipotético, ia dar um bom cacifo aí pro Palmeiras para poder ir atrás de um bom goleiro para ser reserva do Carlos Miguel, tá? Eu acho que tá muito complicado aí alguns goleiros no mercado e eu acho que a opção mais segura pro Palmeiras é manter o Everton por aqui. Só que tem o outro lado também, né? Tem o desejo do jogador. Se ele já tá sentindo que ele não vai ser titular aqui no Palmeiras, apesar de todo o prestígio que a gente sabe que ele tem por aqui, e o Grêmio chega com um contrato, até inclusive já falamos em outros vídeos daí, hein? Se o Grêmio chega com um contrato pro cara aí ter 2 ou 3 anos sendo o principal goleiro, defensor lá do Grêmio, e terminar a carreira dele sendo titular, pô, cara, com certeza pro Everton isso é muito tentador, né? Qualquer contratinho aí de mais 3 anos pra ele, tenho certeza que vai balançar o coração do nosso goleiro aqui, que infelizmente se machucou nessa reta final. E uma informação exclusiva do Facincani é que o Everton ele se pôs, de fato, à disposição para ouvir propostas de outras equipes, levando em consideração de que ele pode ser reserva no ano de 2026 no Palmeiras. Essa informação agora é exclusiva do Felipe Facincani. Então o Palmeiras na iminência de perder o seu goleiro que já fez tanta história por aqui e multicampeão pelo Palmeiras. Quero saber o que vocês acham disso. E tem outra coisa circulando envolvendo Palmeiras e Grêmio, hein? O Grêmio também não tá só de olho no Everton, o Grêmio também tá de olho no Rafael Veiga e me parece que o Marcos Rocha tá tendo aí muita força de bastidor para tentar trazer, levar, né, no caso, levar o Veiga para jogar lá em Porto Alegre vestindo a camisa tricolor do Sul. Então, olha, o Palmeiras nessa brincadeira pode perder 2 jogadores. E uma coisa aqui que tá me batendo na cabeça, o Palmeiras teve interesse no tal do Gabriel Grando, né, na metade do ano, que a gente criticou aqui, falou, pô, cara, logo o Gabriel Grando, é aquele goleiro que a gente bate o olho e fala assim, não bate tanta confiança. Lembro pra vocês que, eu não lembro o nome do rapaz aí, que trabalha internamente ali, treinador de goleiros, uma coisa assim, elogia muito o Grando, hein, gosta muito do goleiro. Não se sintam surpresos se acontecer uma troca no final das contas entre o Everton e o Gabriel Grando, hein? Não se sintam surpresos, mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar para ver o que acontece. O Everton pode estar saindo, dependendo da condição que chegar ao Palmeiras e chegar ao jogador, e pode sair também, quem sabe, o Rafael Veiga, que eu acho também que está em final de ciclo no Palmeiras, né? Vamos ser sinceros, Rafael Veiga caiu muito o futebol dele, eu lamento, é um baita de um ídolo do Palmeiras, se sair daqui, vai sair pela porta da frente, essa é a minha opinião, tá? Gostaria muito que ele ficasse? Gostaria. Mas o Rafael Veiga deveria ficar se a gente tivesse outros jogadores para a posição dele, que de fato estava ali vestindo a camisa e o Veiga entrava num segundo tempo, né? Mas de fato eu acredito que acabou, né? O ciclo do Veiga no Palmeiras. Um ciclo muito vitorioso e respeitoso que eu como torcedor tenho por ele. Vamos aguardar, vamos ver o que acontece. Vou trazer para vocês qualquer atualização do tipo aqui no canal, então fiquem ligados. E vamos lá, hein? Mercado da bola, dezembrão, truando nos bastidores. Eita, que tem especulação pra cá, especulação pra lá. Se eu fosse falar pra vocês de tanta especulação que circula na internet, esse vídeo aqui ia ter mais de 1 hora. De tanto jogador do Palmeiras aí que pode sair ou, quem sabe, chegar para o elenco de 2026. Mas é lógico que a gente se detém nos principais nomes que rondam as arenas alviverdes. E eu quero trazer atualização sobre John Arias. Com a iminência palestrina de renovar o contrato, né, do professor Abel Ferreira, como falamos agora há pouco, a dona Leila Pereira, segundo o que circula aí nos bastidores, está disposta a investir novamente em reforços, né?
só que dessa vez reforços pontuais, né, que podem auxiliar o Palmeiras em 2026. E uma dessas prioridades é o meia John Arias, ex-fluminense que hoje está no Wolverhampton lá da Premier League. O atacante colombiano tem tido dificuldades, já falamos aqui no canal lá na Inglaterra, né, desde que ele foi contratado. Ele nunca conseguiu se firmar como titular absoluto, também é importante a gente falar isso para vocês, e muitas vezes ele ficou no banco de reservas lá do clube inglês. O professor Abel Ferreira gostaria muito de contar com John Arias, pelo menos é o que garante vários setoristas do Palmeiras, né, nessa próxima temporada, e está na torcida, né, para que isso aconteça de forma favorável ao Palmeiras. Quem está cuidando das negociações com os representantes do jogador é nada mais, nada menos que o nosso querido Anderson Barros, né, figura muito criticada neste ano também de 2025. Porém, palestrinos, e é aqui que vem a novidade para vocês, a possibilidade do Wolverhampton vender o atleta seria minimamente por valores de 30 milhões de euros, o que se aproxima aí de uns valores, se a gente colocar em reais, 191 milhões de reais aproximadamente, que o Palmeiras teria que desembolsar para contar com o colombiano John Arias, tá? Pelo menos isso eu acredito que é o que tem de mais novo nos bastidores. Se não me falha a memória, o Wolverhampton pagou nele, eu acho que foi 22 milhões de euros para tirá-lo do Fluminense e levar para lá na metade desse ano, depois que o Fluminense disputou a Copa do Mundo de Clubes. John Arias queria muito jogar lá no velho continente, não teve jeito, o Fluminense precisando de grana, acabou vendendo o seu principal jogador para fora. De lá para cá, o colombiano não vem desempenhando um bom futebol pelo Wolverhampton e o Wolverhampton está à beira do colapso, indo para a Série B da Premier League. Tem muita gente falando por aí que o portal R7 disse que o Wolverhampton topa negociar o jogador. Só confesso para vocês, gente, que essa matéria do R7 eu só achei ela sendo repercutida. Outro site, né, ou seja, falando que o portal R7 diz que o Wolverhampton topa negociar o jogador. Mas eu não achei, né, fui direto no R7, não achei nenhuma informação no R7 de que o Wolverhampton toparia negociar. O fato é o seguinte, negociar, todo time topa negociar, desde que pague o valor que os caras querem, né? E quando eu vejo valores como esse, de 30 milhões de euros, para mim é o Wolverhampton dizendo e mandando um recado de que não quer negociar. Mas se for negociar, pagando esse salário, beleza, a gente está lucrando em cima do jogador, a gente acaba cedendo. Eu, particularmente, duvido que o Palmeiras pague 30 milhões de euros no John Arias, conhecendo muito bem a diretoria que a gente tem aqui. Eu duvido que o Palmeiras pague esse valor para o Wolverhampton. Mas é claro, o mundo da bola ele não gira, ele capota. Eu sempre costumo dizer isso para vocês. De um dia para o outro as coisas sempre podem mudar, mas por hora eu fico muito cético em relação a essa especulação de mercado, né? Porque eu trato como especulação essa história do John Arias. O interesse é verdadeiro, já houve de fato sondagens do Palmeiras, do Flamengo, né, em cima do John Arias. E o fato, gente, que a gente pode constatar para vocês aqui é que caso, eventualmente, o Palmeiras faça uma investida, uma proposta na mesa, e até mesmo o Flamengo, não é uma negociação fácil para nenhuma equipe. O Wolverhampton caindo para a Série B, eles querem ter aí um lucro em cima do jogador, afinal de contas eles vão perder valor aí de mercado quando cai, né? O recebimento, as receitas diminuem muito quando você vai para disputar um campeonato de Série B, né? Seja aqui no Brasil ou seja lá na Premier League, tá bom? Então o que vocês acham aí do John Arias? Vocês estão pessimistas? Vocês estão otimistas? Eu sinceramente, cara, eu fico com o meu pezinho no chão, sempre tratei essa história como especulação, tá bom? O que a gente sabe é que essa negociação, se ela acontecer, ela vai ser muito complicada e quem quiser vai ter que estar disposto a desembolsar uma boa grana. E pra gente finalizar o vídeo de hoje, essa aqui eu confesso pra vocês que eu fiquei chocado, hein, bicho? Quando eu tava vendo aí os influenciadores do Palmeiras soltando esse negócio, eu falei, rapaz, é sério mesmo? O Flamengo negociaria com o Palmeiras, reforçaria diretamente um rival, né, nas principais competições do ano que vem, perdendo um jogador do seu elenco? Que confesso pra vocês que eu fiquei surpreso. Mas é o seguinte, Palestrino, o fato que tá acontecendo aí nos bastidores é isso aqui, ó. O staff do Everton Cebolinha trabalha com a possibilidade de uma saída do Flamengo, mas entende que o cenário mais provável para o jogador envolve uma transferência para o futebol europeu.
Nos bastidores, Cebolinha demonstra abertura para ouvir propostas, embora o projeto esportivo pese tanto quanto o fator financeiro na decisão do atleta. O nome do atacante voltou a circular em diversos frentes de mercado nesta reta final de temporada. E nas últimas semanas, né, eu acho que é turco, né, o Besiktas, buscou informações detalhadas do jogador em relação ao Flamengo e apresentou uma oportunidade considerada interessante pelo staff do atleta. Mas calma aí que não para por aqui essa história, né? O clube turco já havia monitorado o atleta um tempo atrás lá no Flamengo e agora eles veem uma boa chance concreta, né, de avançar diante da situação atual no Flamengo. Apesar de tudo, a decisão ainda depende do ajuste financeiro e da visão do próprio atacante sobre jogar lá na Turquia. No Brasil, e é aqui que vem para mim a surpresa, o cenário é mais travado. Porém, né, Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Palmeiras realizaram sondagens recentes ao atacante. Mas o que trava muito essa história é o valor que é pedido pelo Flamengo. Aproximadamente 10 milhões de euros. O clube do Rio de Janeiro disse que é o mínimo que eles querem para negociar o Cebolinha, né? E essa situação brecou, em primeira instância, qualquer possibilidade imediata de negociação, tanto com o Grêmio, quanto com o Atlético, Cruzeiro e até mesmo o Palmeiras, né? Porque essa quantia aí é vista como fora da realidade atual dos clubes interessados. Talvez não do Palmeiras, tá? Mas já vamos chegar lá. Que ainda, né, esses clubes, tanto o Palmeiras quanto esses outros que eu citei, estudam alternativas para tentar reabrir essas conversas com o Flamengo pelo Everton Cebolinha. Internamente no Palmeiras, o nome agrada pela versatilidade do jogador e pela experiência e pela capacidade de atuar em diferentes funções ofensivas. Você sabe que o Abel, ele adora esses jogadores polivalentes, né? Se tiver um jogador que joga de zagueiro, de atacante, meio atacante, volante, quem sabe até de goleiro, o Abel Ferreira, você pode ter certeza que ele vai adorar. Mas infelizmente a gente não encontrou essa polivalência toda em nenhum atleta na história do futebol. Mas no caso do Cebolinha, né, brincadeiras à parte, ele pode fazer várias funções no ataque do Palmeiras, né? Ou em qualquer clube que ele for. Pode jogar de ponta direita, ponta esquerda, meio atacante, quem sabe até improvisado ali como um ponta de lança ou um segundo atacante, né? Só que a pedida do Flamengo é o que inviabiliza qualquer avanço do Palmeiras. A diretoria entende que esse valor é um custo bem alto e não pretende também entrar em disputas inflacionadas e mantém cautela diante do cenário econômico quando se trata do Everton Cebolinha. A pergunta que não quer calar: vocês acreditam que o Everton Cebolinha poderia resolver os problemas do ataque do Palmeiras? A minha visão bem rasa, devo admitir para vocês, é a seguinte: eu acho um bom jogador. Só que qual é o problema? O Flamengo tá querendo 10 milhões de euros. E parece que os caras querem à vista, os caras não querem nem parcelar. Obviamente os caras estão dificultando aqui para os clubes brasileiros, porque o Flamengo sabe que se o Everton Cebolinha sair de lá e ir para qualquer outro clube, ele vai reforçar um rival direto, principalmente se for para o Palmeiras, quando se trata dos principais títulos nacionais e internacionais, né? Então, enfim, o Everton Cebolinha é um bom jogador, o Flamengo tá dificultando, pedindo só os seus 10 milhões de euros. Eu não acho que o Palmeiras pagaria esse valor, tá? Conhecendo a diretoria, mas enfim, né? A gente pode se surpreender, como nos surpreendemos esse ano na investida do Palmeiras em cima do Vitor Roque e do Paulinho. Pode ser que o Palmeiras fale: não, eu quero, então vai lá e paga pro Flamengo esses 10 milhões de euros e quem sabe traz o jogador. Só que pra mim, gente, a principal situação do Everton Cebolinha, esse ano ele conviveu com muitas lesões pelo Flamengo. Pareceu ser aquele jogador de vidro, né? Então o Palmeiras, ele contrataria esse jogador, mas teria esse histórico do jogador que ele apresentou nesse ano de 2025. Ele desfalcou o Flamengo aí, eu acho que em 4 meses, né? Em 2 meses ele se lesionou, aí voltou, né? E aí no começo do ano também ele teve algumas dificuldades de lesões, se não me falha a memória. Eu acho que essa seria a principal dificuldade para qualquer clube que quiser contratar o jogador. Mas talento ele tem, cara. Talento dispensa comentários, tá? Eu acho que ajudaria muito o setor ofensivo do Palmeiras se a gente pudesse contar com o Everton Cebolinha, mas tem esses problemas que eu falei pra vocês, né? O Flamengo dificultando e o camarada aí parece que tem canela de vidro, né? E se a gente contratar outro jogador caro para ir pro departamento médico, não vai dar muito certo. Pelo menos essa é a minha análise fria que eu faço da situação.
mas caso o Palmeiras contrate o jogador, eu não vou achar ruim. Eu acho que seria aí uma boa peça para o Palmeiras. Provavelmente seria titular, hein? Seria titular absoluto nessa equipe do Abel Ferreira para 2026. O que vocês acham, hein? Acham que o Everton Cebolinha é um excelente nome para o Palmeiras? Lembrando que houve apenas uma sondagem, tá, gente? Do Palmeiras ao jogador e parece que vai ter competição, tá? Inclusive porque tem time europeu, né, da Turquia querendo o jogador também, tá bom? Então o que torna também a negociação ser um pouco complicada. Obviamente o Flamengo vai dar, né, vazão para vender para os turcos o jogador, mas caso não chegue nada, o Flamengo também deve tentar negociar o jogador porque ele só tem apenas 1 ano de contrato e, né, conviveu com lesão esse ano, tal, enfim, né? Quero saber muita opinião de vocês. Escreve aqui nos comentários. Com certeza vai sair mais coisas sobre Everton Cebolinha. A gente vai estar de olho e vai trazer aqui no canal Notícias Meu Verdão qualquer atualização sobre esse assunto. E dessa forma, Palestrinho, eu vou terminando por aqui essa edição de segunda-feira do seu canal Notícias Meu Verdão. Agradecendo sempre aí a sua audiência no canal, agradecendo também a sua inscrição e o seu like no vídeo, isso ajuda muito. Você que tá pelo celular, não esquece do hypezinho, Palestrinho. Esse hypezinho ajuda muito o nosso canal. E o robozinho aqui do YouTube entende que você gostou do vídeo e ele acaba espalhando para outros palmeirenses, tá bom? Dá essa força para nós aí, não te custa nada. Eu vou ficando por aqui, pedindo que o Papai do Céu dê um excelente término de segunda-feira. Se você tá vendo esse vídeo na terça, uma excelente terça para vocês. Eu volto quando surgir mais informações do Palmeiras e avante palestra.